Muito bom dia, ao vivo aqui, eu, Paty Santos. Dou as boas-vindas para você que está aqui comigo nessa jornada. E hoje é o nosso dia 5. Para você que chegou aqui, estou fazendo a leitura do livro Cultivando a Saúde de Mente e Corpo, de Louise Hay. Esse livro fininho aqui, embora seja muito fininho, ele tem um conteúdo riquíssimo, com alguns objetivos, né? Um objetivo primeiro aqui é transbordar, partilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, que eu acredito nessa filosofia do poder do nosso pensamento, dessa transformação. Também apresentar um pouco mais de Louise Hay, para quem conhece e já ouviu falar, ela tem uma metodologia incrível. A Louise não está mais aqui, mas ela deixou um legado de muita informação, de muita sabedoria, livros, best-sellers, treinamentos, workshops, vivências profundas para que possamos curar a nossa vida. Boas-vindas para quem está chegando. Letícia, que gostoso que você está aqui. A Letícia é daquela da audiência que não consegue estar à noite e quando faz live de manhã ela está aqui. Então eu falei que eu vou fazer mais à tarde, mas eu não vou deixar de passar aqui pelas manhãs. Chazinho na mão, simbora. Estou aqui recebendo essa semana de braços abertos, mantrando. Vamos lá, Letícia, você olhou nos stories, né? Que a gente, né, cultive essa paz, essa harmonia, essa alegria que é o nosso direito divino, né? Que bom que a gente pode estar conectado com a pessoa mais importante que existe. O ontem, ele já passou, né? Que tenha sido um domingo maravilhoso, um final de semana maravilhoso, mas às vezes com desafios, com notícias nem tão boas, com às vezes algum desentendimento, mas hoje, no dia de hoje, a gente pode receber e harmonizar e deixar ir o que pode ir. Então já, né, com a mão na massa aqui pra gente evoluir um pouquinho mais com a nossa leitura, lembrando, já deixei aqui o nome da live, quem vai chegar depois, chegue bem-vindo, né, a live é para todos nós, em algum momento a gente vai se conectar e tá tudo bem, quem está na sua correria do dia a dia, faz parte, né, minha gente, mas eu sei que a mensagem chega para a hora certa, para as pessoas certas, no momento certo. E é sobre isso, né? Vandréia, muito bem-vinda. Vem chegando, chazinho ou água na mão. Nós estamos aqui no dia 5 da leitura do livro de Louise Hay. Ai, Paty, onde que está a sequência? Tá tudo salvo aqui no feed. Nós vamos organizar também uma playlist no canal vizinho, lá no YouTube. Então, sintam-se super convidadas. Esse é um livro, minha gente, que é para ler e reler, tá bom? Bom dia, né? Maravilhosas, Eliane. E para quem vai assistir à tarde, boa tarde. Para quem vai assistir à noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Se não segue aqui no Instagram, já aproveita, segue, partilha com mais alguma pessoa, porque a gente aprender e transbordar é o que vai fazer essa mudança, porque a gente fala assim, nossa, tá tudo muito ruim, os tempos de hoje são ruins. Minha gente, isso também é um pensamento. E o que nós estamos fazendo para colaborar para que fique bom? Louise Hay fez a parte dela. Quando ela despertou que ela vivia na escassez, que ela vivia relacionamentos abusivos, que ela estava não vivenciando o merecimento, o que ela fez? Ela teve uma oportunidade de ir para uma palestra para falar, se você mudar seu pensamento, você vai mudar sua vida. E ela aceitou ir para esse lugar, assistiu a palestra, fez, sabe aquele momento, aconteceu isso com ela, e aí todo esse aprendizado, o que ela foi fazer? Vivenciar, pôr em prática. Tá funcionando. Se tá funcionando para mim, será que funciona para outras pessoas? E meio que naturalmente ela se tornou uma pessoa ouvinte, sabe aquela escutativa? A pessoa vinha, falava, e ela anotando, e ela se tornou uma terapeuta, né? E conforme ela foi organizando tudo isso em papel, ela resolveu colocar num manuscrito. Ela tinha dificuldade com a internet na época, com um computador. Ela também venceu esse medo e conseguiu digitar isso. Depois ela pediu para tirar cópias e dessas cópias viraram manuscritos que hoje a gente conhece pelo livrinho Você Pode Curar Seu Corpo.
E aí foi um segundo passo. Então, assim, a Louise não era essa pessoa famosa a vida toda dela. Ela foi fazendo uma construção diária. Então, o que eu tenho de convite para você hoje? O que a gente pode fazer de construção diária também para a nossa vida, né? Então, hoje, né? Hoje não, desde 2022, quando eu fiz essa virada de chave, assumi me formei no método da Louise Hay, como facilitadora do método, posso ensinar como uma professora do amor, ou como carinhosamente lá nos Estados Unidos somos conhecidas, Teachers of Love. Essa mensagem que sim, o poder do pensamento que pode nos contribuir e muito com a nossa saúde física e mental. Falei bastante, né? Então vamos lá. No capítulo de hoje, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre quando alimentamos, né, sentimentos negativos. Olha só, a Louise vai falar um pouquinho sobre dores e um pouco da história dela, tá? A dor crônica provém de uma culpa implacável, muitas vezes tão encoberta que não tomamos consciência de sua existência. Para que a dor seja eliminada, é preciso dissolver essa culpa. A culpa é uma emoção totalmente inútil. Ela não ajuda ninguém a se sentir melhor e nem muda a situação. Liberte-se desta prisão. A raiva combinada com a culpa contribui muitas vezes para acidentes. Nós sentimos a necessidade de sentirmos castigados e criamos situação de risco para que isso aconteça. Eu falei um pouquinho sobre isso no nosso último encontro. Sim, às vezes a gente acha que é uma coincidência ou que é um azar aquele acidente que a gente teve, ou aquele prato que a gente quebrou, aquele machucado que a gente fez sem querer, por falta de atenção. Inconscientemente, segundo Louise Hay, segundo estudos profundos, é uma combinação da raiva e da culpa que nos condiciona como um imã mesmo, sabe? Tipo, deixa eu me machucar aqui pra reduzir. Eu entro num lugar assim mais permissivo. Louise falando: tive uma infância muito difícil. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 1 ano e meio. Fui estuprada aos 5 anos. Sofri espancamentos na infância e cresci enfrentando sérias dificuldades financeiras. Minha mãe era uma vítima e meu padrasto expressava constantemente a violência que ele sofrera na infância. Aqui, minha gente, quantas pessoas vivenciam ou vivenciaram algo parecido com a Louise Hay? Eu cresci sentindo um enorme ressentimento. Precisei criar um câncer em meu próprio corpo antes de me dispor a libertar este ressentimento. Isso não quer dizer que eu concorde com o comportamento de nenhuma das pessoas que me maltrataram. No entanto, passar a vida inteira assistindo de novo aquele velho filme, sentindo necessidade de culpar, sentindo raiva e ressentimento, não me fazia bem algum. Aprendi que o ressentimento apenas corrói, e foi o que aconteceu comigo. No meu caso, apegar-me às velhas culpas e sentir ressentimento com relação a tudo o que me fizeram, ajudaram-me a criar a minha doença. Libertar, perdoar e relaxar ajudaram-me a me curar. O passado é passado, acabou. Não podemos mudá-lo agora, mas podemos mudar nossa atitude e nossos pensamentos com relação a ele. É uma enorme perda de tempo ficarmos nos castigando no presente porque alguém nos machucou há tantos anos. Não vale a pena. Digo frequentemente às pessoas que alimentam ressentimentos profundos: por favor, comece a dissolver esse ressentimento agora, enquanto é relativamente fácil. Não espere estar sob a ameaça do bisturi de um cirurgião ou terá que lidar também com o pânico. É fundamental nos libertarmos das ideias tolas, antiquadas ou negativas que não fazem nada para nos sustentar ou para nos acolher. O que achamos de nós, da vida e de Deus precisa nos fazer crescer e não nos anular. Não importa qual que seja a sua doença. Se escolhermos acreditarmos que somos vítimas indefesas e que tudo está perdido, o universo nos apoiará nessa crença e estaremos derrotados. Quando alguém me procura com um problema qualquer, saúde precária, falta de dinheiro, relacionamentos insatisfatórios ou criatividade sufocada,
Meu único trabalho com essa pessoa é fazê-la a amar a si mesma. Descobri que quando realmente nos amamos, quando nos aceitamos e nos aprovamos exatamente como somos, tudo na vida flui. É como se pequenos milagres acontecessem por todas as partes. Bonito isso, né? Atraímos mais dinheiro, nossa saúde melhora, temos relacionamentos melhores. Começamos a nos expressar de maneira criativa e satisfatória. Com frequência eu peço para as pessoas se olharem no espelho e dizerem: eu me amo exatamente como eu sou. E quando elas não conseguem ou não aceitam fazer isso, por acharem doloroso, artificial ou bobo, sei que elas estão matando a sua própria... sei que elas estão se matando com sua própria censura. Acredito firmemente que para nos amarmos, temos que começar eliminando essa censura. Não devemos nunca nos censurar por coisa alguma. A censura nos prende ao pensamento com o qual estamos tentando romper, seja compromisso, seja de compreender isso. Se você compreender isso e se tratar com carinho, vai começar a se libertar deste pensamento. Olha só, quando a gente se critica, se maltrata, passa dos nossos próprios limites de respeito próprio, né, minha gente? Quando a gente fala com a gente, como esse diálogo interno nosso. Considere todos os acontecimentos de sua vida e todos os seus atos como oportunidades de aprendizagem e de crescimento. Procurando meu cachorrinho aqui. É sempre possível reparar uma ofensa e pedir perdão, mesmo que a pessoa ofendida não esteja mais presente. Sabe quando você sabe que criança está em silêncio e está fazendo arte? O Snoopy anda dessas assim também. Quando eu vejo que ele está perto de mim e está muito em silêncio e não está perto, eu dou umas pausas para ver o que ele está aprontando. Mas já vi que a criatura está desmontada. Vida boa, né? Dormindo. Vamos lá. É sempre possível reparar uma ofensa e pedir perdão, mesmo que a pessoa ofendida não esteja mais presente. Isso é muito, muito, muito importante, minha gente. Porque essa do perdão, de pedir ou receber o perdão, não é concordar com o que foi feito, mas simplesmente não concordarmos em estarmos presos a uma situação que já passou, que está apenas nos envenenando, nos machucando. Por mais desafiador que seja, mande sua luz para essa pessoa e diga-lhe em pensamento que você não gostaria de ter feito o que fez. Às vezes você ainda tem dificuldade de acessar uma pessoa para pedir perdão por algo que aconteceu, ou ela nem está mais nessa existência. Em um momento, feche os olhos e imagine uma luz chegando até ela e levando o seu sentimento profundo de compaixão, de arrependimento, que não era sobre ela, sabe? Foi talvez um descontrole, uma falta de inteligência emocional da sua parte. Enfim, mande essa luz e siga em frente, procurando acertar e dar mais amor, mesmo sabendo que por ser humano, você vai voltar a errar. Está tudo bem. A Louise também nos ensina sobre acolher os nossos erros, porque nós somos humanos. Mas lembra sempre daquela estatística, 80-20. O que eu estou fazendo de melhor nos meus 80% em evoluir, em servir, em perdoar, em amar, aprender a me amar, sobretudo aprender a me amar. E esses 20% eu sei que na minha jornada como ser humano eu vou falhar, mas eu sempre vou ter a oportunidade primeiro do auto-perdão, da autocompaixão e seguir em frente. Olha só, também é importante se libertar do passado e dispor-se a perdoar. O amor é sempre a resposta para a cura e para a saúde. Então, assim, da mesma maneira que a gente se coloca a pedir desculpas, nós também estarmos receptivos a perdoar, né? Como uma via de mão dupla. O amor é sempre a resposta para a cura e para a saúde. Isso não é balela. Isso é uma mais pura e real e simples verdade da vida, no meu ponto de vista. E o caminho para o amor é o perdão. Concordo plenamente aqui com a Louise Hay. Este perdão
que realmente chega através do amor, que chega através dessa compaixão, que chega no momento de despertar mesmo, tá? É possível que você não saiba perdoar e ache quase impossível. Mas, né, segundo aqui o livro, para ficarmos curados, é necessário perdoar os que nos ofenderam. Algumas pessoas vão achar impossível, mas quando você diz que se dispõe a perdoar, você inicia o processo de cura. Você não precisa saber perdoar, basta que se disponha a aprender a perdoar. Então, eu estou disposto a aprender a perdoar. O universo acolherá o seu desejo e se encarregará de fazer a arrumação da casa. O mal-estar que você sente pode provir de um estado de não perdão. Já pensou? Quando estamos doentes, precisamos descobrir a quem precisamos perdoar. A pessoa que você tem mais dificuldade em perdoar é aquela da qual mais você precisa se libertar. Pode ser um chefe, pode ser um namorado, pode ser o seu marido, pode ser sua sogra, pode ser um irmão, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. O perdão significa renunciar e libertar. Não significa tolerar um comportamento que nos prejudique e nos fere, nem esquecer a dor causada, porque isso não é possível. Consiste apenas em procurar desapegar-se da experiência vivida e situar-se no presente. É fácil compreender a nossa própria dor, mas como é difícil para a maioria de nós compreender os outros e colocar-se em seu lugar, entender seus motivos, dar-se conta de que talvez eles tenham feito o melhor que podiam com a consciência e o conhecimento que tinham. Repito mais uma vez, para nos curarmos, precisamos estar dispostos a mudar nossa maneira de pensar, de perdoar os outros, aprender a amar e nos aceitar cada vez mais. Quando não nos dispomos a amar, estamos negando a nós mesmos a nossa própria cura. Aceitar-nos e aprovar-nos no presente é a chave das mudanças positivas em nosso futuro. Uma das maneiras de negar o amor a nós mesmos é nos julgarmos com severidade, nos censurando pelo que fazemos ou deixamos de fazer. É aceitar o nível implacável de exigência que uma educação mais rígida deixou em nós. Até mesmo o uso da palavra deveria é cruel. Tem uma prática no nosso retiro que a gente trabalha muito sobre esse deveria. Segundo a Louise Hay, e ela já fala isso também no livro Você Pode Curar Sua Vida, é uma palavra que poderíamos tirar do nosso vocabulário. Faria uma diferença enorme na nossa vida, como certamente fez na minha. O deveria nos transforma em prisioneiros. Cada vez que usamos, estamos dizendo você não é perfeito, ou você fracassou, ou você está errado. Comece a prestar atenção para a frequência com que emprega essa palavra e constate o mal que ela faz. Substitua o deveria por poderia. O poderia sugere que você tem uma escolha, e escolha significa liberdade. O deveria já nos leva para um lugar de exigência, de cobrança, de erro, sabe? Já mostra assim, você não fez, você deveria, você não fez. Precisamos estar cientes de que tudo o que fazemos na vida é por escolha. Na realidade, não somos obrigados a fazer nada, entende? O dever é uma obrigação e a gente não tem que nada. O que não significa que não hajam coisas que nos fariam mais bem se as fizéssemos. No entanto, sempre a nossa escolha. Você não tem que nada de ir para academia, acordar 5 horas da manhã, ler um livro. Você não tem nada que isso. Você não tem este dever. Porém, se você tem essa escolha, puxa, realmente eu poderia acordar um pouco mais cedo e fazer uma meditação, eu poderia levantar-me 30 minutos a mais e fazer uma caminhada, mas isso é uma escolha, vai te fazer bem? Ótimo, vai fazer bem, mas não é que é o seu dever, entende? Cada um faz escolha, tem pessoas que são do 5 a.m., né? Das 5 da matina, do livro Poder do Amanhã, que é maravilhoso, mas tem pessoas que fazem essa mesma rotina levantando um pouco mais tarde ou dormindo um pouco mais tarde, porque é do organismo dela. Não é fazer porque o outro fez ou porque o outro mandou. Você vai fazer pelo seu poder de escolha. Eu poderia ter
tomado um café da manhã mais saudável. Por que não tomou? Porque eu não quis. E se eu tomasse, me faria bem? Puxa, faria bem, seguiria lá a orientação da Nutri, da médica, meu corpo me agradeceria. Aí é uma outra conversa, né? Você sabe, mas você escolheu não fazer. Mas não que você deveria não, tá bom? Experimenta trocar o deveria pelo poderia. Vou chegando aqui no final do nosso capítulo e já vou deixar a nossa página marcadinha aqui pra gente já ir pro capítulo 6 amanhã. E aí a gente vai entrar na parte da meditação, que é bem delicinha. Vamos lá. Portanto, todas as vezes que você se pegar usando a palavra deveria, acenda um sinal vermelho na sua mente e com toda a gentileza solte e diga, deixo ir embora. Talvez você se dê conta no dia seguinte, minha nossa, eu já disse 27 deverias hoje. Não é à toa que eu sou uma pessoa tão rígida. Não use essa rigidez para censurar-se por isso. Uma das piores coisas que podemos fazer é nos zangarmos com nós mesmos. A raiva apenas nos prende mais rigidamente aos nossos próprios padrões. Às vezes achamos que precisamos nos zangar com nós mesmos para nos mudarmos. Mas pense que apesar de ter passado anos de raiva de si e se recriminando, mesmo assim você não mudou. Não é assim que se muda. Pense no que acontece quando berramos e gritamos com uma criança. Toda a alegria se apaga do seu rosto e é substituída por medo. E se berramos e gritamos, frequentemente ela murcha ou sai destruindo tudo que vê pela frente. Quando agimos assim conosco, o mesmo acontece como com a criança que vive dentro de nós. Perdemos nossa alegria, nossa criatividade, perdemos nossa espontaneidade, nossa liberdade e nossa saúde. Não precisamos de raiva. Precisamos nos aceitar e nos amar melhor. Quando conseguimos nos aceitar no agora, como estamos procurando fazer neste instante, tentando eliminar censuras ou julgamentos, estamos no caminho do amor por nós mesmos e os padrões negativos começam a se dissolver. Se esperarmos até ter um novo emprego para nos amarmos, se esperarmos até perder tempo para só então gostarmos de nós, se esperarmos que outra pessoa nos ame para que nos amemos, estaremos negando nossa existência no instante presente. Assim, vamos libertar a raiva e todas as coisas negativas que acreditamos a nosso próprio respeito e a respeito da vida e começar o nosso processo próprio de aceitação. A aprovação de quem e do que somos aqui e agora, valorizando cada pequeno avanço, sendo tolerantes com qualquer recuo, recomeçando com confiança. Sabendo que o processo é difícil porque temos de lutar contra estruturas muito solidificadas, mas que vale a pena e traz paz e felicidade. Vou parar por aqui, amanhã a gente retoma a nossa leitura, mas eu separei aqui uma frasezinha aqui pra gente no dia de hoje. Tem aqui, ó, vários cardzinhos e eu vou pegar uma aqui pra nossa semana, tá bom? Amanhã, 7h45, a gente continua a leitura. Espero que vocês, vai ficar salva aqui. Olha só que bacana. A frase de hoje. Nunca tome decisões permanentes com base em sentimentos temporários. Como que bate essa mensagem para você aí? Se tá para tomar alguma decisão, tem tomado decisões impulsivas, sem realmente assentar, sem realmente meditar, sem realmente olhar que crenças que realmente fazem sentido. Então, essa é a nossa palavrinha para hoje e que fiquem, né, reverberando aí para vocês como uma reflexão. Gratidão. Carlinha ficou salva, vai ficar salva aqui. Encontro vocês amanhã. Um beijo no coração. Gratidão. Comentem, compartilhem. Né? Essa é para vocês com carinho, com gratidão e ó, muito amor.